Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, futuros sargentos do Exército Brasileiro. Eu sou o professor Hilário Xavier, esse é o canal Tudo é História, o canal mais focado na ESA no YouTube. Estou de volta para a nossa tradicional revisão final ESA, para a prova que vai ser efetuado em 2021, ingresso em 2022. Beleza, pessoal? Uma super maratona, 15 exercícios abordando diversos temas do edital da ESA. Mande essa aula no WhatsApp, avisa o seu amigo que o canal Tudo é História acabou de postar a revisão que vai turbinar os seus estudos e garantir que você vai gabaritar a história na edição desse ano, beleza? Lembrando que eu ainda vou postar, pessoal, uma revisão final com várias disciplinas que eu gravei aí com canais parceiros. Tá demorando um pouquinho porque muita gente tem que gravar e editar, mas em breve vai ter coisa boa por aí, tá bom? Não tire sua inscrição, acione o sininho para você ser avisado. Aqui na descrição eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz explicando todo o edital de História da ESA em 60 minutos. O ideal seria você assistir esse aulão que tem explicações teóricas de 60 minutos e depois acompanhar essa aula de exercícios. Lembrando também que o canal Tudo é História tem uma apostila em PDF, custa R$14,90. Tem todos os exercícios de História da ESA de 1975 até 2020 em PDF. Você faz o Pix no endereço lalinhoxavier0@gmail.com, me manda o comprovante que no mesmo e-mail eu mando a apostila para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal, que o papo aqui é longo, 15 exercícios, eu misturei propositalmente, você não acha que a ESA vai facilitar a sua vida e colocar em cima do exercício, olha, isso aqui é sistema colonial, isso aqui é Era Vargas. Não, você precisa treinar a sua mente fora de ordem cronológica para ver se você domina os assuntos em questão. Vamos lá? Primeiro exercício na sua tela, pessoal, vou ter que olhar para baixo para poder ler o exercício, na sequência eu explico para vocês, tá bom? Vamos lá, todos exercícios antigos da ESA, hein? Modelo ESA, já caíram na prova. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação da Constituição Brasileira? Bom, meus caros, vamos por partes, né? O texto em questão, pessoal, está fazendo menção ao ato adicional de 1834, realizado pelos regentes na época da regência trina permanente. Esse ato adicional, ele fez mudanças na Constituição de 24. Ele acrescentou alterações, por isso o ato adicional. Dentre elas, a regência trina foi transformada em una, foram criadas as Assembleias Legislativas Provinciais, o Rio de Janeiro foi transformado em município neutro. Tá aí uma característica que muita gente não entende. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, portanto foi transformado em município neutro, separado da província do Rio de Janeiro, cuja capital passou a ser a cidade de Niterói. Beleza, pessoal? E assim foi por muito tempo. E o ato adicional de 34 também suspendeu o Conselho de Estado enquanto durasse a regência e o poder moderador também. Bom, meus caros, até por eliminação, né? A abertura dos portos foi período joanino. Foi bem antes de 1834. A C-Tarifa Alves Branco foi em 1844, segundo reinado. A Lei de Terras, 1850, segundo reinado. E a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação, 1810. Se você dominasse data, até por eliminação daria para acertar. A resposta correta é a B de bola. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro, beleza? Vou marcar o OK aqui de corrigido para eu não me perder. Vamos lá. Segundo exercício da nossa super revisão que você só tem aqui no canal Tudo é História. Deixe seu like, hein? A política de emissão de dinheiro em grande quantidade que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores
durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ficou conhecido como... Gente, é engraçado que uma das maiores crises financeiras da história do Brasil foi causada por um homem tão inteligente, né? Rui Barbosa, se não for um top 3 dos mais inteligentes da história do Brasil. Rui Barbosa, que era advogado, mas não era economista, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, foi chamado para ser ministro da Fazenda do governo Deodoro. E ele autorizou os bancos a emitirem papel moeda sem ter o lastro, sem ter a garantia da moeda. E isso causou, né, uma grande circulação de dinheiro em grande quantidade. Isso, por sua vez, gera inflação. Ei, professor gaguejando, gera inflação e, consequentemente, eleva o custo de vida. Muitas empresas quebraram, isso causou demissões, e essa política de emissão de papel moeda entrou para a história do Brasil com o nome de, vamos lá, pode ser B de bola? Não, gente, porque não foi a crise 29, né? A crise 29 foi nos Estados Unidos. C, crise contestada, nossa, essa aqui é aquela alternativa que o cara inventa para preencher espaço, né? A queda do Banco do Brasil, o Banco do Brasil faliu pela primeira vez durante o período joanino, quando o Dom João foi embora e levou o dinheiro do banco, e depois o Dom Pedro I faliu o Banco do Brasil durante a Guerra da Cisplatina, mas não pode ser a D de dado. Bom, gente, e a queda do Marechal Deodoro da Fonseca em nada tem a ver com uma questão econômica em específico, tá? Só pode ser a A, encilhamento. A política de emissão de papel moeda sem lastro foi chamada de encilhamento, beleza? Se você pensou em assinalar a A, você acertaria. Vamos lá então, vamos colocar OK aqui. Belezinha? Vamos lá, próximo exercício. O primeiro governo geral do Brasil foi instalado em... Gente, vocês sabem que a ESA adora pergunta com nome de lugar, com nome de líder, nome de pessoa, é bom ficar atento. Bom, meus caros, as capitanias hereditárias não deram certo desde o início, apenas duas prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Em 1548, o rei Dom João III mandou para cá Tomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil, para botar ordem na casa, né, para consertar as capitanias, para melhor administrar as capitanias, através do chamado governo geral. Uma das missões do senhor Tomé de Souza era fundar a primeira capital do Brasil, a primeira sede do governo geral. E é isso que o exercício quer saber. Bom, gente, foi no Rio de Janeiro? Não, a capital do Brasil foi para o Rio de Janeiro em 1763, né? Olinda foi capital de Pernambuco, até perder para Recife esse status. Não foi São Luís, cidade fundada durante a ocupação francesa do Maranhão. A resposta correta é D de dado, Salvador. Foi a nossa primeira capital. Salvador foi capital de 1548 até 1763, tá bom? Bom, vamos lá então, 1548 e 49, tá? Que o Tomé de Souza teve que chegar aqui e construir essa primeira capital. Vamos lá então, próximo exercício. O movimento ocorrido no Brasil no ano de 1789 e que recebeu a influência das ideias iluministas da Revolução Francesa foi... Gente, você sabe que todo movimento emancipacionista, né, todo movimento que questionou o sistema colonial, né, as revoltas que lutaram para libertar o Brasil de Portugal, foram todas elas inspiradas nas ideias de liberdade e justiça do iluminismo francês, tá? O exercício quer saber qual dessas listadas aí. Pode ser a A, Guerra dos Mascates? Não, não pode, porque Guerra dos Mascates foi uma revolta nativista, uma guerra entre fazendeiros de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. Guerra do Paraguai, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Guerra do Paraguai, segundo reinado, 1865 a 1870. Não tem nada a ver com revolta emancipacionista. A revolta de Felipe dos Santos também é uma revolta nativista. A revolta de Felipe dos Santos foi uma revolta de mineradores contra a cobrança do quinto e a instalação das casas de fundição. Pode ser a E, revolta de Beckmann? Não, porque a revolta de Beckmann foi uma revolta nativista contra os pesados preços cobrados nos escravos lá na região maranhense. Então a resposta correta é Inconfidência Mineira,
tá bom? A revolta que pretendia libertar o Brasil de Portugal e proclamar uma república, logicamente sob ideias iluministas. Belezinha? E aí, acertou 4? Todas até agora? Espero que sim. Vamos lá. A primeira Constituição do Brasil de 1824 estabelecia uma organização do sistema político em 4 poderes. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, havia o poder... Bom, gente, essa é a primeira Constituição pós-independência do Brasil, outorgada em março de 24, estabeleceu voto censitário, regime de padroado, Senado vitalício e criou, além dos 3 poderes tradicionais, além do executivo, legislativo e judiciário, criou um 4º poder que era de uso exclusivo do imperador. Teoricamente servia para mediar os outros poderes, mas na prática colocou o imperador acima de todos os poderes. Ele podia demitir gabinetes, formar gabinetes ministeriais, dissolver o Congresso, o Senado. E esse poder se chamava absoluto? Não. Hierárquico? Muito menos. Régio? Patriarcal? Patriarcal era a sociedade brasileira, não o nome do poder. Gente, essa é moleza, né? Mamão com açúcar. Poder moderador. Que o canal Alto da História tem uma aula do quadro História em 2 minutos muito bacana sobre poder moderador. Assista. Vamos lá. Exercício de número 6. Após ingressar na Segunda Guerra Mundial em agosto de 42, o Brasil enviou à Europa a Força Expedicionária Brasileira, que integrou o 5º Exército dos Estados Unidos atuando em território. Bom, meus caros, o Brasil declarou guerra às forças do eixo depois de um ataque covarde da Marinha de Guerra nazista ao nosso litoral. O Brasil até então era neutro na guerra, porém, o Brasil, naquela época governado por Getúlio Vargas, declarou guerra às forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e o Brasil enviou ao campo de batalha a famosa FEB, Força Expedicionária Brasileira, 24.500 homens da FEB, mais 500 pilotos da gloriosa FAB, Força Aérea Brasileira, e eles se juntaram, né, o Exército Brasileiro sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, eles se juntaram ao 5º Exército Americano sob o comando do general Mark Clark, e o Brasil atuou em solo italiano, e fizemos bonito na Itália, beleza? A resposta correta, pessoal, é a C, Itália, sendo que a Batalha de Monte Castelo foi a mais importante que o Brasil travou em solo italiano. Vamos lá. Próximo exercício. As lutas do período colonial são divididas em nativistas e emancipacionistas. Entre essas últimas podemos incluir, tá querendo saber qual dessas listadas aqui é uma revolta emancipacionista? Isso aqui eu bati muito na tecla nas aulas do meu canal, pessoal. Você precisa dominar não só as revoltas, mas também a diferença entre elas. Revoltas nativistas questionavam a administração portuguesa, os pesados impostos, os abusos de autoridades. Porém, nenhuma revolta nativista cogitou de libertar o Brasil de Portugal. Fique atento. Já as revoltas emancipacionistas lutaram para libertar o Brasil de Portugal. Certo? Bom, vamos lá. A revolta de Vila Rica? Não, porque a revolta de Vila Rica aqui no caso, pessoal, é a revolta de Felipe dos Santos. É uma revolta nativista. A revolta de Palmares? Não, gente. A guerra de Palmares entre os negros habitantes de Palmares e os bandeirantes não é uma revolta emancipacionista. Lá embaixo, a revolta de Amador Bueno? Não. Essa revolta foi aqui em São Paulo e é nativista, hein? Olha, tá fazendo aniversário, hein, pessoal? É bom ficar esperto na edição desse ano com revolta de Amador Bueno, hein? Os bandeirantes queriam eleger Amador Bueno, governante aqui de São Paulo, por conta da proibição portuguesa na escravização dos índios. A Guerra dos Mascates é revolta nativista, foi em Pernambuco. Olinda e seus fazendeiros versus comerciantes portugueses, os mascates de Recife. A resposta correta é C, Revolta dos Alfaiates, a famosa Conjuração Baiana, travada em 1798 por negros e mulatos alfaiates de Salvador. Eles lutaram pela independência do Brasil e por uma república. Então a resposta é a C. E aí, pessoal, acertaram 7 de 7? Espero que sim. Vamos lá.
Em resposta ao ataque paraguaio à província de Corrientes em 1865, foi assinado um tratado que deu origem à Tríplice Aliança. Os países que fizeram parte dessa Tríplice Aliança foram... Gente, a ESA tem obsessão por Guerra do Paraguai por questões óbvias. O maior conflito que o Brasil se envolveu na sua história. Um conflito continental, né? Iniciado quando o senhor Francisco Solano Lopes, ditador do Paraguai, que tinha ambições na Bacia do Prata, ordenou a invasão de Corrientes na Argentina, como cita ali no texto, mas também do Mato Grosso no Brasil. Essa hostilidade iniciada pelo Paraguai fez com que Argentina, Brasil e Uruguai se juntassem na Tríplice Aliança, cujo primeiro líder, né, foi Bartolomé Mitre, presidente da Argentina. Isso já caiu na prova da ESA, inclusive. Bartolomé Mitre foi o primeiro líder da Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai. Beleza? Decore isso e não esqueça. A resposta correta é a B de bola. Argentina, Brasil e Uruguai foi a Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Belezinha? Bora lá, exercício de número 9 da revisão que vai garantir o seu gabarito na ESA. Só custa o quê? Um like, um likezinho, um compartilhamento. Não vai cair o dedo e me ajuda bastante, hein? Para controlar gastos e investimentos, priorizando saúde, alimentação, transporte e energia, foi criado o Plano SALT, que tem esse nome por ser a sigla composta pelas letras iniciais das prioridades. É correto afirmar que o Plano SALT foi lançado no governo de... Gente, isso aqui faz parte dos sistemas econômicos da República. Eu canso de falar de Getúlio Vargas e Brasil na Segunda Guerra em diante, só cai aspectos econômicos da República Populista e do regime militar e da nova República, tá certo? Bom, quer saber em que governo foi o Plano SALT? SALT é uma sigla para saúde, alimentação, transporte e energia. E nesse plano, duas metas o presidente em questão mandou bem. Em transporte, ele construiu a rodovia Presidente Dutra e a rodovia Rio-Bahia. Em energia, ele construiu as usinas hidrelétricas do Rio São Francisco e do Rio Paulo Afonso. O presidente em questão é o primeiro, depois de 15 anos de era Vargas, o general Eurico Gaspar Dutra. Ele é o criador do Plano SALT. Criador não, ele tem uma equipe econômica, mas é ele que implantou. Olha, Juscelino se chama Plano de Metas. E a construção de Brasília era a meta principal. O João Goulart é as reformas de base. Tá certo? Esses são os planos econômicos mais famosos aí dos citados aqui. Então a resposta é C, Dutra. Vamos lá, exercício 10. No final do século XIV, o único estado centralizado e livre de guerras, o que lhe permitiu ser o pioneiro na expansão ultramarina era o... Isso aqui mamão com açúcar, né, gente? O edital da ESA começa com expansão marítima e comercial, até porque o Brasil precisou ser descoberto para entrar no mapa, né? E o país pioneiro, porque teve uma rápida centralização do poder, tinha localização geográfica privilegiada, tinha apoio da burguesia ao Estado, tinha escola de Sagres. O país em questão é Portugal. Não adianta nem gastar muitos neurônios para responder esse exercício, né, pessoal? Portugal. Então, se vai cair grandes navegações na prova da ESA, vai cair país que tem relação com a nossa história. Quem não descobriu? Só por esse caminho você acertaria o exercício. Alternativa E, Portugal centralizou o poder bem precocemente através de um movimento chamado Revolução de Avis. Então, E. Belezinha? Já coloquei OK aqui, vamos lá. 11º exercício. Não tem como eu terminar uma revisão sem falar de Vargas, né? Em 1945 chega ao fim o Estado Novo, implantado pelo presidente Getúlio Vargas. Entre as causas tivemos A ou As. Getúlio Vargas toma o poder em 30, através da Revolução de 30, ele derruba o presidente Washington Luiz e impede a posse do Júlio Prestes, e ele vai até 45, na primeira era Vargas, né? De 30 a 34, governo provisório.
34 a 37, governo constitucional. 37 a 45 é o Estado Novo, período aqui do exercício. Bom, gente, durante o Estado Novo eclodiu a Segunda Guerra Mundial, certo? E depois que a Alemanha nazista nos atacou, Getúlio Vargas declarou guerra às forças do eixo. Porém, isso gerou uma contradição. Ele governava o Brasil com características nitidamente fascistas. A Constituição de 37, aprovada por ele, que era chamada de polaca, era uma Constituição fascista. Porém, o Brasil vai para a guerra ao lado de democracia, sendo que aqui tinha um regime autoritário em vigor. E foi essa contradição que levou Getúlio Vargas à queda em 1945. Dá uma olhadinha nas alternativas aí e você não vai ter dificuldade em descobrir que a resposta correta é a E, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado das democracias, criando uma situação interna contraditória, pois o país vivia até aquele ano uma ditadura. Ou seja, tinha uma ditadura fascista aqui e o Brasil foi combater ditaduras na Europa. Então essa foi a contradição que acabou levando Getúlio Vargas à queda em 45. Belezinha? Vamos lá. 12º exercício. Gente, vou ler primeiro aqui antes da dica. A respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador é de 1500 a 1530, tá? Foram as chamadas expedições guarda-costas, empreendidas entre os anos de 16 a 20. As missões comandadas por... Gente, a ESA adora cobrar nome, tá? Como, por exemplo, o primeiro cara a extrair pau-brasil no nosso território foi Fernão de Noronha. Então a ESA adora esse tipo de pergunta. Na época do período pré-colonial, os franceses atacavam nosso litoral o tempo todo, roubando madeira, fazendo aliança com tribos inimigas dos portugueses. Isso fez com que os portugueses começassem a enviar para cá as chamadas expedições guarda-costas na tentativa de patrulhar o nosso litoral. E o líder dessas expedições guarda-costas, olha aí, é o Tomé de Souza? Não, Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. É o Martim Afonso de Souza? Não, Martim Afonso de Souza é o cara que liderou em 1530 a expedição colonizadora. O líder das expedições guarda-costas era o senhor Cristóvão Jacques, alternativa C de casa. Belezinha? Vamos lá. 13º exercício. Na história do Brasil, o termo messianismo é usado no estudo de alguns movimentos sociais. Assinale a única alternativa que apresenta um desses movimentos e seu respectivo líder. Quando uma revolta social tinha um líder com discurso religioso que se dizia o enviado de Deus para salvar a humanidade, para levar um determinado povo à salvação, que quem estivesse com ele seria arrebatado, chamamos isso de messianismo. Tivemos duas revoltas desse tipo no Brasil. A Guerra de Canudos no interior da Bahia, cujo líder Antônio Vicente Mendes Maciel, o apelido Antônio Conselheiro, era um líder messiânico, e a Guerra do Contestado lá na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, que tinha um líder lá, um monge chamado João Maria, tá? Bom, tá certo ali coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes? Sim, o Luiz Carlos Prestes liderou a coluna Prestes, mas ele não era um líder messiânico. A D de dado. Miguel Lucena fez parte da história do 18 do Forte, que é um elemento do movimento tenentista? Sim, mas não é um movimento messiânico. A Guerra do Contestado é um movimento messiânico, mas foi o Euclides da Cunha que liderou? Lógico que não. Euclides da Cunha é um escritor famoso, autor do livro Os Sertões, que fala da Guerra de Canudos. A revolta da vacina, o líder foi João Maria? Não, João Maria foi líder do contestado, e a revolta da vacina não foi uma revolta messiânica. A resposta correta é a A, revolta de Canudos, Antônio Conselheiro. O meu canal acabou de postar uma biografia do Antônio Conselheiro que ficou bem legal, assista. Vamos lá. Penúltimo exercício. Em 1831, durante o período regencial, em resposta às agitações militares e populares, criou-se pelos moderados Nessa época, era a regência trina permanente, ainda no início. O ministro da Justiça era o Diogo Feijó,
ele não era regente uno ainda, era ministro da Justiça. O clima de tensão era muito forte. Nessa época, os regentes não confiavam no exército, porque o exército era muito fiel à monarquia, que o Dom Pedro tinha acabado de abdicar. E o Diogo Feijó criou uma tropa fiel aos grandes fazendeiros e também aos regentes, uma milícia civil armada para controlar as revoltas internas, chamada de Guarda Nacional, alternativa A. Belezinha, pessoal? E o último exercício da nossa revisão, dentre as 15 capitanias hereditárias fundadas no Brasil a partir de 1530, somente 2 progrediram até 1550. Gente, uma coisinha só me incomoda na prova da ESA, eles erram muito questões conceituais na própria pergunta. Por isso que todo ano chove um monte de pedido de cancelamento de exercício. Lembra aquela da Holanda que eu falei aqui que a data estava errada e acabou cancelada? Não eram 15 capitanias hereditárias, eram 14 capitanias hereditárias e uma capitania real, que não foi doada para ninguém, tá? Eram 15 capitanias, mas não hereditárias. Eram 14 capitanias hereditárias e uma capitania real. Isso atrapalharia para responder o exercício? Não, mas é um erro conceitual que abre espaço para as pessoas questionarem e pedirem revisão, tá? Bom, gente, das 14 capitanias hereditárias, não 15, apenas 2 prosperaram, primeiro porque os seus donos eram pessoas de posse e também porque deram início à economia açucareira muito precocemente. Essas 2 capitanias que deram certo desde o início foi a de Pernambuco e São Vicente. Beleza, meus caros? Olha aí, quase 30 minutos de revisão. Você só encontra no canal Tudo é História. Porém, gente, só vai ter curso ESA o ano que vem se essa aula aqui bater no mínimo 5.000 views. Senão, a partir do ano que vem não tem mais curso ESA. O pessoal tá abandonando o canal. Eu não vou gravar vídeo para 500 visualizações, pessoal. Já tem mais de 300 vídeos ESA no canal. Se for para assistir vídeo antigo, eu não vou gravar coisa nova. O ano que vem, se esse vídeo aqui bater 5.000, o ano que vem eu volto com, na mesma aula, teoria mais exercício, tá bom? Mas eu preciso de vocês. Manda essa aula no WhatsApp, avisa o seu amigo dessa revisão final. Se ela bater 5.000 até o final do ano que vem tem curso ESA. Se não, você vai ter que assistir as aulas já gravadas, as mais de 300 aulas que eu tenho aqui. Um abraço e adquira a apostila do curso ESA aí, a apostila com exercícios, assim você vai estar me ajudando a produzir conteúdo, tá bom? Tenha fé, confiança no seu taco, vai dar tudo certo, vai para cima, cai dentro dessa prova aí em outubro, falta menos de um mês aí para a prova, e conte conosco sempre, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, porque aqui não para nunca. Fui!